Bom, a política brasileira pode ter uma nova federação partidária em breve. PDT, PSB e Solidariedade estão em uma negociação para formar um grupo que seria válido já a partir das eleições municipais do ano que vem. Sobre esse assunto, então, a gente conversa agora com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Como estão as conversas entre os partidos? Já há expectativa de anúncio? Obrigada pelo tempo do senhor conosco. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar você, cumprimentar todo o pessoal aí da Jovem Pan e cumprimentar também a todos os telespectadores. Bom, começamos as conversas, a gente tem conversado bastante sobre isso, não só com o presidente Lupe do PDT, mas também com o presidente Siqueira do PSB, até porque você sabe que a legislação atual, ela proíbe coligações para cargos proporcionais. Por exemplo, na próxima eleição para vereador. Você poderá fazer coligações com prefeitos, mas não poderá fazer coligações para vereadores. E assim, para a eleição 2026, não poderia fazer para deputados estaduais, deputados federais, mas poderia fazer para senador, governador e presidente da República. Então, essa legislação complica, porque é quase impossível você construir uma chapa de vereador em cada uma das cidades e construir uma chapa de deputados estaduais e federais a nível nacional. E a alternativa que tem na legislação é construir uma federação. E dentro desta federação você poderá, então, fazer esta coligação, né? Digamos assim. Essa federação é a possibilidade dos partidos se coligarem naquela cidade ou naquele estado. Isso, então, facilita para que os partidos possam concorrer com menos candidatos, né, em uma cidade ou no estado. E essas conversas têm acontecido muito aqui no Brasil. Eu acho, inclusive, que dificilmente vai ficar um partido fora de federação. Essa é uma discussão que está bastante avançada aqui em Brasília. Os partidos começam a discutir e se juntarem a nível nacional para poder construir essas federações. E nós estamos nessa conversação com o PDT, com o PSB. Tem outras alternativas também, de outras federações que estão sendo construídas, mas a que mais nos agrada neste momento é PDT e PSB, até porque está bastante num campo que a gente vem atuando há muitos anos. Agora, deputado, eu imagino que quando as siglas decidem formalizar essa federação, é preciso que esses partidos tenham algum tipo de semelhança em relação àquilo que acreditam, né? Defendam pautas parecidas, semelhantes. Uma vez oficializada essa federação entre esses três partidos, como seria definida a diretriz para a tomada de decisão? Quem seria, digamos, o cabeça dessa chapa, dessa federação? Na verdade, você constrói um novo programa, né, um novo estatuto e uma nova direção, né, e também nos estados e nos municípios, tá? Então, é uma discussão bastante longa, né, para você definir como é que você decide onde tem um impasse. Vamos supor que você tem candidato a prefeito numa cidade, se a gente fizesse essa federação ou fizer essa federação com PT e PSB, se a gente tem um candidato que a gente acha competitivo numa cidade, o PSB tenha, o PDT tenha, como é que você decide, então, qual é o melhor candidato? Então, tem que ter alguns critérios que nós precisamos definir, né, da escolha dos candidatos, né, como é que a gente compõe isso, quem decide em cada estado, como é que decide em cada estado. Mas é uma discussão que já tem hoje precedentes, né, você já tem algumas federações funcionando, você teve a federação do PT, PV e PCdoB, teve a federação do PSDB com Cidadania, enfim, tem outras federações que já estão funcionando, então já tem alguns exemplos de como é que a gente pode se acertando a nível nacional. E essa, digamos assim, esse alinhamento mais ou menos ideológico é preferencial, porque sem isso você não constrói ou não conserta quando você tem uma dificuldade em um determinado município ou um determinado estado. Claro. Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, a pergunta agora de Luiz Felipe Dávila. Presidente Paulinho, bom dia. A pergunta é sempre a segunda, né? A grande dificuldade de construir essa federação, como o senhor bem falou, é resolver os palanques estaduais e municipais, né? Que são as negociações delicadas, porque, no fundo, isso vai determinar o sucesso ou não disso. E nós estamos aí praticamente há 1 ano e meio de uma eleição municipal. Qual é o prazo que o senhor imagina que isso pode prosperar ou não por causa dessas negociações dos palanques municipais?
Então, nós estamos combinando de verificar, de cada partido levantar os seus problemas, aonde você tem condição de disputar as prefeituras, onde você tem candidatos competitivos, e numa próxima reunião a gente verificar onde a gente tem dificuldade. Eu, por exemplo, levantei ontem com o Siqueira que eu tinha uma dificuldade em Pernambuco, porque em Pernambuco nós temos a deputada Marília Reis, que quero até parabenizá-la por aqui, porque ela acaba de dar à luz, né, a filha, agora de madrugada. Então, parabéns a Marília aí pela mais uma filha. E então lá nós temos uma dificuldade, porque a Marília disputou com o João Campos, né, a última eleição para prefeito, e foi uma disputa acirrada, né? Então lá tem uma dificuldade. Mas, por outro lado, na eleição para governador, o PSB acabou no segundo turno apoiando a Marília. Então, um pouco daquelas rusgas que aconteceram no passado, de certa maneira, foram dissipadas ali na eleição para governador. Então, acho que essas coisas a gente vai ter que discutir um por um, né? Como é que nós vamos fazer em cada estado e qual vai ser o critério para resolver onde você tem candidatos competitivos nessas 3 ou 4 legendas que poderão se juntar. Enfim, então, é discussão que a gente tem que ter e tem que ter os critérios. Sem os critérios, você não consegue fazer as composições, né? Agora a pergunta é de Amanda Klein. Deputado, bom dia. Fazendo uma pergunta mais ampla sobre base aliada, a gente está vendo aí os partidos de esquerda se reunirem, já tem essa federação PT, PCdoB, PV, que o senhor mencionou, agora essa possivelmente PDT, PSB, Solidariedade, a gente já tem a da PSOL Rede, quer dizer, seriam todos esses partidos de esquerda reunidos. Mesmo assim, vocês não têm uma maioria parlamentar, ou seja, para o presidente Lula aprovar projetos e pautas importantes, ele precisa se aliar a partidos de centro. Como é que está isso? O presidente Arthur Lira disse essa semana que ainda não há base aliada sólida, nem para aprovar um projeto que requeira minoria, quer dizer, maioria simples para aprovação, que está de quórum constitucional. O senhor é um observador arguto, um participante aí dessa cena política. Como é que o senhor vê essa formação da base aliada do governo Lula no que é preciso avançar? Amanda, é um processo delicado, né? Porque eu até brinco aqui com alguns amigos que o governo tinha 140 votos, distribuiu os 39 ministérios e ficou com 180. E é a conta que nós fazemos aqui hoje. O governo não tem mais oficial do que 180 votos na Câmara dos Deputados. Talvez no Senado tenha um pouco mais de folga, mas na Câmara o governo tem dificuldades. E aí é um processo de negociação, né? Que o governo vem fazendo. E espero que as próximas votações mais complicadas, né? Essa semana o Congresso está com a pauta das mulheres, dessa questão da igualdade salarial, né? De homens e mulheres, enfim, então é mais tranquila. Mas quando você tiver uma pauta complicada, acho que o governo, nas minhas contas, o governo vai perder algumas votações importantes aqui no Congresso nas próximas semanas. Paulinho dá força com a gente hoje aqui no Jornal da Manhã, mais uma observação da Amanda Klein. A gente não te ouviu, Amanda, repete, por favor. Desculpa, não, só para complementar, porque o senhor falou que o governo deve perder algumas votações importantes. Quais, deputado, nas suas contas aí? Eu acho que tem algumas. O governo fez algumas medidas provisórias que têm polêmicas, dessas medidas provisórias polêmicas deverão ter dificuldades, né? É lógico que o governo tem negociadores, e os negociadores estão em campo, conversando, né, tentando atrair deputados de outras siglas. Acho, inclusive, que tem alguns erros nessas discussões, mas esse é um problema dos negociadores do governo. Mas não dá para citar uma, né? Eu acho que vai ter dificuldades, né? Quando você tem matéria polêmica, você tem que ter uma base mais firme. O governo não tem uma base firme hoje no Congresso, não construiu essa base, né? O presidente Lula deve estar sabendo disso e sabe disso, até porque nós tivemos uma reunião exatamente dos partidos que apoiaram o Lula exatamente há um mês atrás, né? E foi falado isso, que o governo não tinha maioria e precisava construir, né? E a construção disso não é fácil. Por exemplo, eu poderia apontar alguns erros. Será que o governo precisaria ter dado 3 ministérios para o União Brasil e não ter o União Brasil, né? Ou, sei lá, ter dado 3 ministérios para um determinado partido que você não tinha um acordo ali para poder compor aquele ministério. Então tem essas dificuldades que eu acho que o governo, no afã aqui de construir maioria, acabou errando.
E hoje eles terão dificuldade, terão que renegociar tudo de novo, né, para poder ter maioria. Eu conheço bem o Congresso, você sabe que eu fiquei aqui 16 anos no Congresso Nacional, conheço um por um desses comandantes aqui do Congresso e sei que o governo terá muitas dificuldades. Deputado, brevemente, se possível, para quem nos acompanha, qual é a história, o perfil do Solidariedade? Quais as principais lutas do partido? Olha, nós temos lutado muito para essa questão das mulheres. Essa semana para nós é uma semana importante, né, dessa igualdade salarial das mulheres, entre homens e mulheres. Nós temos uma defesa intransigente aqui dos trabalhadores, dos aposentados no Congresso Nacional. E essas são as nossas lutas aqui. Nós fizemos recentemente a incorporação do PROS, foi aprovada já pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e agora estamos rediscutindo um programa, né, um novo programa, mas a nossa defesa continua, a defesa dos trabalhadores, né, do campo, da cidade. Nós temos uma experiência bastante grande em defesa dos trabalhadores do campo, não com invasão de terra, tal, mas nós temos um trabalho grande nessa área também. E nosso trabalho principal hoje é a defesa dos aposentados e dos trabalhadores do Brasil. Acho que nos próximos meses nós devemos ter aí uma reforma da estrutura sindical, e essa estrutura sindical eu venho defendendo há algum tempo no Congresso Nacional. Acho que agora nós temos condição de construir aqui uma pauta para poder fazer uma reforma da estrutura sindical, que modernize a estrutura sindical, que dê mais representatividade para os sindicatos, né, e que tenha mais negociação entre trabalhadores e empresários para poderem fazer os seus acordos. E também defendemos uma política para o salário mínimo. O salário mínimo não pode continuar do jeito que está. Esse ano teve um pouquinho de aumento real, depois de muitos anos, mas nós defendemos a volta daquela política antiga do salário mínimo de inflação, aliás, inflação do ano, mais o PIB de 2 anos anteriores, para você ter aumento real do salário mínimo para poder melhorar a vida desses milhões de trabalhadores que hoje entrou uma ligação aqui. Nós defendemos, então, uma política para o salário mínimo que tenha aumento real de salário para que a gente possa melhorar a vida desses 40 milhões de brasileiros aí que ganham salário mínimo. Pois é, agora, deputado, historicamente o senhor sempre esteve ligado às questões em relação aos sindicatos também, pautas ligadas às relações de trabalho. Como o senhor tem visto a atuação do ministro Luiz Marinho? Apresentamos há pouco uma reportagem que trazia a questão que envolve a possibilidade de uma medida que viria a formalizar os trabalhadores de aplicativos. Como o senhor tem visto essa questão e também o Solidariedade? Marinho é um grande companheiro, atuamos juntos no movimento sindical. Eu fui presidente da CUT, eu fui presidente da Força Sindical no mesmo período. Temos uma história de unidade no trabalho sindical e acho que o Marinho tem completamente a razão, né? O Marinho vem defendendo uma questão também que nós defendemos, que é a regulamentação desses trabalhadores do aplicativo, que trabalham hoje quase como escravo, né? Trabalham para as operadoras e não consegue sobreviver com o que ganha, e acho que nós precisamos trabalhar urgentemente aqui no Congresso para regulamentar essa profissão, né? Esse aplicativo, a questão salarial, a questão dos direitos desses trabalhadores. Eu tive com o prefeito de São Paulo recentemente, Ricardo Nunes, e ele me disse que São Paulo tem um índice de morte no trânsito de 6,9% a cada 100 mil motoristas. Ou seja, isso é muita coisa, né? E ele me disse que a grande maioria são de trabalhadores de moto, né? De entregadores, tal, gente que hoje se machuca, não tem INSS, não tem previdência, não tem nada. Então nós precisamos regulamentar essa questão. Não é possível que essas pessoas continuem trabalhando hoje quase como escravos. E o Marinho terá todo o nosso apoio aqui, não só do partido, mas também das centrais sindicais que eu tenho em relação, para que a gente possa aprovar uma legislação aqui para dar direito para esses trabalhadores. Tá certo. Presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, agradecemos demais pela participação. Bom dia ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado aí pelo convite.